pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula sobre estatística. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre testes de hipóteses. Entretanto, este vídeo e o próximo vídeo estarão focados para conhecermos um pouco mais sobre testes de hipóteses para duas amostras. Vamos começar? Inicialmente, é sempre bom lembrarmos como devemos agir na construção de um teste de hipóteses, como devemos agir na montagem estrutural de um teste de hipóteses. É bom lembrar esse passo a passo, já passado em vídeos anteriores para vocês, de maneira que vocês possam sempre entender ou ao menos seguir um regramento que possam ajudar a vocês a construir um teste sem esquecer nenhuma das etapas necessárias para a boa resolução e a boa interpretação dos resultados encontrados. Agora, seguindo diretamente para aquilo que vamos aprender, estaremos agora entrando em um novo universo, onde, basicamente, apesar de termos passos praticamente iguais na construção inicial de um teste, agora estaremos focados em testar hipóteses onde estaremos confrontando duas amostras. Logo, estas duas amostras poderão nos trazer três situações. Me permitam voltar um slide e utilizar deste espaço para falar dessas situações. Cada uma das situações estará associada aos parâmetros que estamos estudando ou que estamos vindo estudando até o momento. Faremos estudo da média, da proporção e agora também da variância, assim como fizemos para uma amostra. A maneira que vamos fazer agora é uma forma de comparação entre essas medidas, onde as medidas vão vir de duas amostras diferentes. A construção que eu estou mostrando para vocês aqui é para trazer a ideia de que o caminho é igual para todos. Essa comparação dos valores provenientes de duas amostras diferentes vão se dar de maneiras distintas a depender do parâmetro que estaremos estudando. Para o caso da média, estaremos sempre fazendo a comparação entre a média da amostra A e a média da amostra B através da subtração desses valores. Ou seja, estaremos fazendo uma comparação para saber se esses valores são iguais ou diferentes. Ou ainda, se a média de A é maior do que a de B ou se a média de B é maior do que a de A. Nessa mesma linha de raciocínio, também estaremos fazendo a comparação entre proporções através da subtração das proporções das amostras A e B. Já para o caso das variâncias, estaremos fazendo a comparação através da operação matemática de divisão. Ou seja, também podemos chamar esse termo de razão entre variâncias. A razão, como todos sabemos, é uma operação matemática para dividirmos um número que fica na parte de cima da fração, conhecido como numerador, por um outro número que fica na parte de baixo, conhecido como denominador. O que difere a utilização de cada uma dessas operações matemáticas a depender da medida que estamos estudando? É sempre bom frisar que o objetivo agora estará em torno de comparações, ou seja, geralmente traremos para vocês aqui situações onde gostaríamos de saber qual valor médio entre duas amostras é melhor, é pior ou é diferente. Qual valor proporcional entre duas amostras é maior, é menor ou igual. Qual valor de variância entre duas amostras diferentes também vai ser maior, menor ou igual.
Perceba que eu faço confrontações entre grandezas, um sendo maior do que o outro, um sendo menor do que o outro, os dois sendo diferentes entre si. Obviamente, né? Podemos ter as situações complementares: menor, maior e diferente, ou também igual. São situações que podem acontecer na hora de testarmos essas comparações. E como verificamos para cada uma dessas operações a questão dessas comparações? Ou seja, como podemos concluir se uma média frente a outra, se uma proporção frente a outra, se uma variância frente a outra é maior, menor, igual ou diferente? Ora, temos que também nos prender na situação ou na questão da própria operação matemática que está sendo realizada. Vejamos, se estivermos comparando a média da amostra A contra a média na amostra B, através de uma subtração, então a média da amostra A vai ser maior do que a média da amostra B se a média da amostra A menos a média da amostra B for maior do que zero. A média da amostra A vai ser menor do que a amostra B se essa diferença for menor do que zero. E ela vai ser igual ou diferente, me permitam usar já aqui falando, mas para que vocês entendam, se a média da amostra A menos a média da amostra B for igual ou diferente de zero, tá? Vou colocar aqui entre parênteses para vocês entenderem que é a mesma operação. Essa mesma construção pode ser considerada para os cálculos de proporção, pois para a proporção também estamos utilizando a operação de, perdão, deixa eu apagar aqui, né? A operação de subtração. Aqui. Então, vou colocar como aspas, pois basta vocês observarem o que acontece nas outras duas situações, que elas seriam igual também para a proporção. Então, recapitulando, caso tenhamos a subtração entre essas médias positiva, ou seja, maior do que zero, então podemos concluir que a média da amostra A é maior do que a média da amostra B. Caso essa subtração seja negativa, então podemos concluir que a média da amostra A é menor do que a média da amostra B. E caso essa subtração seja igual a zero, podemos dizer que elas são iguais, a média da amostra A e a média da amostra B. Se estivermos comparando diferença, podemos dizer que as duas são diferentes, se essa diferença for diferente de zero. Para o caso da proporção, as conclusões são semelhantes e o destaque de diferente vem para o caso da variância, ou seja, como estamos tratando de uma situação de divisão, devemos lembrar que a variância da amostra A vai ser maior do que a variância da amostra B se a divisão entre a variância da amostra A e a variância da amostra B for maior do que 1, tá? Lembre-se dessa situação. Analogamente, a variância da amostra B, da amostra A será menor do que a da amostra B se essa divisão for menor do que 1. E por fim, elas serão iguais se essa divisão for igual a 1. Ou você pode tirar uma conclusão parecida se a divisão for diferente de 1. Com essas situações em mente, vamos agora começar a explorar essas comparações, primeiro nas comparações entre médias de duas amostras diferentes. A primeira situação é aquela onde a gente quer testar as hipóteses para duas médias, levando em consideração que temos algum conhecimento sobre a variância populacional, certo? Então,
o que estaríamos testando a depender da problemática estudada? Estaríamos testando a média da amostra X igual à média da amostra Y versus diferente. A média da amostra X menor ou igual à média da amostra Y versus maior. E maior ou igual versus menor. Aqui eu abro um parêntese para vocês saberem que é comum as representações de amostras virem das seguintes situações. A amostra 1 pode ser chamada de MA ou amostra A, e a amostra 2 pode ser chamada às vezes de amostra B. A amostra 1 pode ser chamada às vezes de amostra X, e a amostra 2 pode ser chamada às vezes de amostra Y. E mesmo assim ainda podemos ter a amostra 1 e a amostra 2. Quando eu falo amostra 1 e amostra 2, estou falando do parâmetro da amostra 1 e o parâmetro da amostra 2, seja média, proporção ou variância. Mas lembre que agora acabamos de discutir que essa comparação ela é feita através da operação de subtração. Logo, o que estaremos fazendo, na verdade, é comparando a subtração entre essas duas médias. Queremos saber se essa subtração ela é um valor exatamente igual a zero ou diferente, se ela é um valor negativo ou positivo, ou se ela é um valor positivo versus negativo. Com essa ideia em mente, precisamos entender qual a estatística do teste utilizada para esta situação. Teoricamente, a formulação para o teste é dada da seguinte maneira. Precisamos conhecer a média da amostra X, precisamos conhecer a média da amostra Y, e como o próprio enunciado fala, temos conhecimento sobre a variância populacional, ou seja, temos conhecimento sobre sigma ao quadrado da população X e o sigma ao quadrado da população Y. Bem como também precisamos conhecer o tamanho da amostra X e o tamanho da amostra Y. Essa situação em que temos uma subtração entre as médias populacionais não passa de mera ilustração teórica, pois no fim das contas estaremos realizando o cálculo da estatística do teste por essa expressão, ou seja, a diferença entre as médias das duas amostras dividido pela raiz quadrada desses termos que envolvem a variância de cada uma das amostras e o tamanho de cada uma das amostras envolvidas na problemática. Para entender melhor a situação em que esse teste é aplicado, vejamos um exemplo. Em uma terna discussão da diferença de desempenho entre homens e mulheres, aplicou-se um teste de conhecimento com relação a um determinado assunto entre os dois grupos. Sabe-se que, historicamente, nunca se mostrou uma diferença significativa entre as notas médias de homens e mulheres. Além disso, a variância das notas entre homens é de 4,3 e das mulheres é de 3,9. Um pesquisador quis averiguar essa afirmação selecionando 12 homens e 12 mulheres. A nota média encontrada nos homens foi de 8,2 e nas mulheres 8,5. Será que existe diferença entre as notas? Considere 1% e 5% de significância. Como já vimos anteriormente, um dos primeiros passos, e não menos importantes, na construção de um teste de hipóteses é o levantamento das informações que o enunciado nos traz. A primeira coisa que a gente deve notar é que está querendo testar o conhecimento entre dois grupos diferentes. Então, estamos envolvendo dois grupos, provavelmente estaremos trabalhando com duas amostras. Depois tem-se uma informação histórica, ou seja, algo que se toma como verdade, em que não há diferença significativa entre as notas médias. Então, já sabemos aqui, através dessa informação, que estamos estudando Mi como notas médias. Notas médias. Podemos chamar aqui MIH as notas médias dos homens. Eu vou chamar assim, ó, nota média homem. E podemos chamar de Mi de M a nota média das mulheres.
E a afirmação fala que nunca houve uma diferença significativa entre essas médias. Ou seja, inicialmente, toma-se como verdade que a média da nota dos homens é igual à média da nota das mulheres. Ou vice-versa, tanto faz. Eu poderia escrever aqui uma outra forma de que a média da nota das mulheres é igual à média da nota dos homens. Um ponto importante a chamar aqui é que a primeira média que você utilizar aqui como a sua média deve ser a mesma que você vai utilizar aqui como primeira também. A gente vai ver no momento do cálculo o que essa minha frase quer dizer. E para a hipótese alternativa, como temos que na nula existe uma igualdade, a alternativa seria a diferença entre essas médias, independente da ordem que você queira testar. Bem como vimos, essas comparações são feitas através da subtração entre as médias. Então, no fim das contas, gostaríamos de saber se a média das notas dos homens menos a média das notas das mulheres é igual a zero, ou se agora ela é diferente de zero. Mais uma vez, vocês podem expressar essa formulação colocando primeiro a média das mulheres. Depende de como vocês vão montar o problema. Com essas informações, ainda destacamos que a variância das notas dos homens é de 4,3 e a variância das notas das mulheres é de 3,9. O tamanho da amostra é igual para os dois, N12, NH e NM é 12. E temos que a nota média para os homens foi de 8,2 e a nota média para as mulheres foi de 8,5. Por fim, temos que o alfa que queremos utilizar é de 0,01 e também de 0,05. Ou seja, estaremos realizando dois testes, duas verificações desses testes para diferentes níveis de significância. Vamos averiguar como fica a construção da estatística do teste? De maneira muito mais organizada, eu separei as hipóteses aqui para vocês, da forma que eu fiz anteriormente, bem como as informações necessárias para a construção da nossa estatística do teste. Aqui, vale ressaltar que muitas das vezes é muito melhor você trabalhar com a diferença entre as médias. Entretanto, essa decisão fica por conta do usuário. Qual das duas situações é de melhor interpretação para aquele que está realizando o teste, ok? Então, avançando na situação de cálculo, percebam que aqui eu fiz questão de expor a formulação completa do teste, ao mesmo tempo que, quando passamos para a segunda etapa, ou seja, na hora que eu começo a substituir os valores de cada uma das situações, por exemplo, vou transpor esses valores para o outro slide. Eu tenho que x barra dos homens é igual a 8,2, x barra das mulheres é 8,5. Eu tenho que sigma ao quadrado dos homens é 4,3 e sigma ao quadrado das mulheres é 3,9. Eu tenho que o tamanho da amostra dos homens é de 12 e também o tamanho da amostra das mulheres é de 12. Percebam que para a formulação, da maneira que ela foi construída, eu considerei x barra como sendo o dos homens e y barra como sendo o das mulheres. Por quê? Porque na própria ordem da construção das hipóteses, eu coloquei primeiro sendo a média dos homens e depois a média das mulheres. Caso houvesse uma inversão nessa nomenclatura, ou seja, se eu construísse primeiro média das mulheres igual a média dos homens versus média das mulheres diferente da média dos homens, o ideal é o que eu considerasse aqui x barra sendo a média das mulheres e y barra sendo a média dos homens, bem como houvesse a inversão nesses valores,
onde o primeiro seria o das mulheres e o segundo passaria para o dos homens. Nesse caso, a conta em si não modificaria o seu resultado final. Entretanto, haveria uma alteração do sinal que acompanha a conta. Ou seja, aqui 8,5 menos 8,2 daria 0,3 positivo. Essa situação não muda a resposta para esse teste em si, mas ela deve ser encarada com bastante cuidado na hora da formulação das hipóteses, no momento que você for também tirar a conclusão dos resultados obtidos. Continuando a construção do teste em si, me permitam apagar esta observação, uma vez que ela já está gravada em vídeo. Agora notamos uma das observações que eu fiz ao explicar a estatística do teste em si. Percebam que essa expressão, de fato, ela não entra no cálculo ou nas operações realizadas para a estatística do teste, pois, sob H0, essa diferença é zero. Por isso, os valores que utilizamos como base para a construção do teste estão todos baseados nos valores que são informados no enunciado do problema, tanto para as médias amostrais como para as variâncias populacionais. Seguindo aqui à risca os cálculos realizados, encontramos uma estatística do teste de menos 0,36. Neste momento, percebemos a seguinte situação. É importante sempre lembrar e sempre estar acompanhando em suas anotações o sentido do teste, ou seja, quais são os sinais que estão envolvidos nas hipóteses. Se é igual contra diferente, se é menor ou igual contra maior, ou se é maior ou igual contra menor. Pois lembrem de explicações anteriores que a definição da região crítica e da região de aceitação depende muito dessa situação encontrada na formulação das hipóteses. Antes de seguirmos com essa construção, consultemos a tabela Z e é de praxe, a este nível do curso, sabermos que o valor de Z com 5% de significância, para este caso é 1,96, pois temos uma construção de igual contra diferente e, na verdade, estamos encontrando aqui um Z de alfa sobre 2. Seja para a situação de 5%, ou seja para a situação de 1%. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, esse valor é de Z associado a 2,5% para esta situação e esse valor de Z associado a 0,5% para esta outra situação. Com isso em mente, sigamos para a construção das regiões críticas. Ou seja, para um nível de 5% de significância, temos aqui um Z tabelado de menos 1,96 e de mais 1,96, pois, como foi dito anteriormente, a região crítica precisa ser dividida em duas metades iguais, ou seja, o nível de significância de 5%, ele é considerado agora 2,5% para baixo e 2,5% para cima. Com isso, temos a nossa região crítica acima de um Z de 1,96 ou abaixo de um Z de menos 1,96. Aqui nós temos os restantes nosso nível de confiança, né? O restante percentual, que são os 95%, e pelo valor de Z calculado, que é de menos 0,36, percebemos que a estatística do teste ela está dentro da região de aceitação para 5% e mais ainda na região de aceitação para 1%, pois o valor de Z encontrado foi mais distante ainda, levando em consideração o valor de alfa igual a 1%, logo a sua metade é igual a 0,05 para um lado e a outra metade 0,05 para o outro. Com isso, temos que, tanto para o nível de 5% de significância,
como para 1% de significância, essa estatística do teste ela não é rejeitada sob H0, ou seja, a hipótese nula ela não é rejeitada. Em palavras com relação ao enunciado, podemos afirmar que a nota média entre homens e mulheres não é diferente do ponto de vista estatístico, ou seja, não existe uma diferença significativa entre as notas de homens e mulheres, levando em consideração tanto 5% de significância como 1% de significância para o teste de hipótese. É justamente o que está escrito aqui para vocês de uma maneira muito mais concatenada, de uma maneira muito mais resumida. Pelo teste aplicado, a estatística calculada nos indica que não devemos rejeitar a hipótese nula tanto a 5% como a 1% de nível de significância. Portanto, podemos afirmar que não há diferença estatística significativa entre o desempenho médio com relação a homens e mulheres no teste aplicado. Sigamos para o próximo teste. O próximo teste continua na mesma linha de raciocínio do teste anterior, do primeiro teste que aprendemos. Entretanto, neste caso, como vocês podem observar pelo próprio enunciado, as variâncias populacionais são desconhecidas e supostamente diferentes para este caso em específico. Existe uma outra situação que consideraria variâncias populacionais desconhecidas e supostamente iguais. Entretanto, para fins de direcionamento específico para aprendizado neste curso, falaremos apenas da situação de variâncias populacionais desconhecidas e diferentes. Então, vou até apagar aqui a menção às variâncias iguais e daremos agora continuidade ao conhecimento desse teste. Percebam que a construção das hipóteses, uma vez entendida essa estrutura que pode ser feita tanto entre igualdade entre médias, diferença, como a subtração, o desenvolvimento do teste em si, ele seguirá de maneira muito tranquila. Obviamente, é sempre importante frisar, sempre que possível, que um dos mais importantes passos de um teste de hipóteses é justamente a definição das hipóteses. Uma vez definindo corretamente estas hipóteses, os demais passos tendem a fluir de maneira mais coerente, a fluir de uma maneira muito mais tranquila. Ou seja, caso você erre a construção do teste já nas hipóteses, o seu teste por inteiro estará comprometido, pois você não estará testando exatamente o que se pede em uma questão do ponto de vista didático ou em uma problemática do ponto de vista prático. Seguindo aqui com a estatística do teste, temos mais uma vez uma situação em que precisamos de informações sobre as médias amostrais, tanto da amostra X quanto da amostra Y. Mais uma vez, precisamos de informações do tamanho da amostra, seja de X ou de Y. Só que para este caso, pelo fato de desconhecermos as variâncias populacionais, então deveremos utilizar informações sobre as variâncias amostrais, tanto para a amostra X como para a amostra Y. Mais uma vez, temos que, por convenção, este formalismo pode ser omitido da formulação apresentada e, além disso, é importante notarmos que para este teste a estatística deve ser comparada com a distribuição t-student, ou seja, a estatística calculada ela terá como valores tabelados comparativos os valores da tabela T, onde tal valor da tabela T deve seguir as seguintes especificações: tamanho da amostra X mais o tamanho da amostra Y menos 2 e o nível de significância associado.
Perceba que aqui tem alfa. Muita calma nessa hora para não ter problema de apenas memorizar a fórmula. O fato de aqui estarmos expressando o nível de significância por alfa não quer dizer que sempre deveremos substituir este valor pelo valor de alfa, pois é sempre bom frisar que este valor ele depende da construção das hipóteses. Se o teste for unilateral, ou seja, para um lado só, que acontece nessas duas situações, então você pode usar o valor de alfa cheio. Mas se for um teste bilateral, ou seja, igual contra diferente, então você precisa usar o valor de alfa sobre 2. Espero que esse resuminho aqui ele possa deixar claro para você saber quando utilizar o valor cheio de alfa e quando utilizar a metade do valor de alfa para encontrar o valor da tabela. Vale frisar também que essa situação ela é válida para qualquer tabela, seja ela T, a Z, seja ela T, seja ela aqui quadrado, ou seja ela a F, que é uma tabela que a gente vai aprender logo mais no próximo vídeo. Então vejamos um exemplo de uma situação onde um administrador gostaria de saber o resultado ao aplicar uma estratégia de desempenho durante o mês de julho no setor produtivo, o qual ele é responsável. No mês de junho, a estratégia adotada ajudou a empresa a ter um faturamento médio de 15.250. A estratégia que ele adotou em julho rendeu um faturamento médio de 17.300. Não conhecendo as variâncias populacionais, mas sabendo que elas são consideradas diferentes, as variâncias amostrais indicaram o valor de R$ 1.115 para junho e R$ 2.100 para julho. Será que houve diferença significativa no faturamento entre os 2 meses? Então vamos lá. Este é um caso típico onde não temos a evidência de uma hipótese nula. Não há nenhum momento aqui afirmando que o faturamento dos meses são conhecidos de experiências anteriores como iguais. Entretanto, há um questionamento, e o questionamento se encontra justamente na pergunta, na última frase, que fala: será que houve diferença significativa no faturamento entre os 2 meses? Com isso, é importante deixar claro que muitas vezes pode ocorrer de um problema didático não trazer a hipótese nula de maneira tão clara ou mesmo não trazê-la no enunciado, mas sim trazer como de maneira descrita a hipótese alternativa, que é o que está ocorrendo nesse caso. Lembrando que a hipótese alternativa é aquilo que se quer testar como nova verdade, aqui o administrador quer testar se houve diferença significativa no faturamento entre os 2 meses. Podemos chamar aqui média do mês de junho de MiX. Será que é diferente da média do mês de julho, MiY? Ou seja, pelo questionamento que ele traz, supõe-se que é conhecido de que essas médias são iguais. Mais uma vez, podemos fazer a construção através da subtração das médias. Levando em consideração a subtração entre as médias, temos a construção apresentada a seguir. Entendido essa situação das hipóteses e como elas podem se apresentar em um enunciado didático de uma problemática, vamos passar ao levantamento das informações. O faturamento do mês de junho foi anotado como R$ 15.250. O faturamento do mês de julho, faturamento médio, tá? Tá explícito aqui. Foi anotado como R$ 17.300. Essas são as médias amostrais. Temos as variâncias amostrais para junho. De R$ 1.115
E temos o faturamento médio para julho de R$ 2.100. E aí você deve estar perguntando, e o tamanho da amostra, professor? Nesse caso, qual foi o tamanho utilizado? Devemos lembrar quantos dias cada mês tem. Não é? Para questões de convenção de cálculo, temos aqui que seguir a mesma quantidade de dias que cada um desses meses possui. De maneira muito mais organizada, como vocês já viram eu passando o slide aí. Já me viram passar o slide. Então temos aqui, né? A hipótese. Vocês podem ver aqui que estava errado, tá? Nula é mês de média, faturamento médio de junho menos o faturamento médio de julho, igual a 0, versus faturamento médio de junho menos faturamento médio de julho, diferente de 0. Com essas hipóteses em mente e as informações levantadas como anteriormente, podemos seguir para o cálculo da estatística. Percebam que eu utilizo rigorosamente a mesma ordem de informações que eu apresento no levantamento dos dados. Corresponde a junho, corresponde a julho. Percebam aqui também que aqui é o primeiro mês, segundo mês, mas que eu posso chamar de x barra, y barra na minha formulação. Assim como eu fiz com o caso do desempenho médio dos homens e das mulheres no exemplo anterior. Nesse caso, percebam mais uma vez que essa formulação ela é nula sobre H0, ou seja, ela não entra na conta. E por isso precisamos apenas nos utilizar das informações já dadas em enunciado. Seguindo aqui a construção das contas, encontramos um valor de estatística de teste bem elevado, né? Menos 200,19. Procurando na tabela os valores da distribuição T, percebemos que para 59 graus de liberdade, isso corresponde a utilizarmos a Z como base, tendo em vista que lá na nossa tabela T, o limite de N vai até 50, acima disso já aparece uma linha com um Zzinho para que você faça as consultas, assim como se faz pela tabela Z. Mais uma vez, os valores associados aqui são valores associados a alfa ou a alfa sobre 2. Como é que eu faço isso mesmo, professor? Eu tenho que olhar como é que está a construção das minhas hipóteses. Para este caso, é sempre bom até já dar uma ilustrada. A gente vai ter que, devido à construção das hipóteses, o sinal de diferente, ele diz que um valor diferente de 0 ele pode ser diferente tanto para baixo como para cima. Então aqui você tem as hipóteses, a região crítica construída em duas áreas, sendo para baixo e sendo para cima. E essas áreas, pelo fato da distribuição T, assim como a distribuição Z, elas serem simétricas, e por favor, considerem isso aqui uma simetria, desconsiderem a irregularidade do meu desenho, então você pegaria o valor de alfa e dividiria por 2 em ambas as extremidades, que é justamente o resumo que eu trago aqui para vocês. É a terceira situação que temos exposta aqui, igualdade contra diferença, então o valor da tabela você encontra com alfa sobre 2. Utilizando-se dessa informação, o t tabelado para cada uma das duas situações é essa daqui. Para encontrar esse t tabelado, eu olhei um t com 30 mais 31 menos 2 graus de liberdade e com valor de alfa sobre 2. Ou seja, eu olhei um t com 59 graus de liberdade e com valor de 0,025 para a primeira situação, e para a segunda situação os mesmos 59 graus de liberdade, mas com o valor de alfa sobre 2 igual a 0,005, pelo fato de aqui estarmos trabalhando com 5% e aqui estarmos trabalhando com 1% de significância. É daqui que percebemos lá na tabela que o grau de liberdade apresentado é maior do que o limite da própria tabela T, devendo então utilizarmos a linha da tabela Z. Com isso em mente,
Vamos para a construção da região crítica. Ela vai para ambos os lados. E é sempre bom, em todas as explicações, estar lembrando as hipóteses nulas. Perdão, as hipóteses, tanto a nula como a alternativa, pois vocês terão a possibilidade de consultar isso em suas escritas aí, quando vocês forem resolvendo os problemas, os exercícios e as atividades. É sempre bom lembrar que estamos fazendo uma comparação de igualdade contra diferença. Por isso temos a divisão da região crítica para ambos os lados. Aqui é com 5% de nível de significância, ou seja, 2,5% para cada extremo. E a região de aceitação com 95%. E aqui é considerando um pouco menos. Aqui é considerando 0,5% para cada lado, pois o nível de significância total é de 1%. Então temos uma região de confiança de 99%. Em ambos os casos, é bom recordarmos que o valor da estatística calculada é muito distante dos limitantes. Ele está aqui em menos 200,19, que é muito distante do valor de menos 1,96 e de mais 1,96. Bem como ele é muito distante do valor de menos 2,576 e mais 2,576. O que isso nos diz? Nos diz que para ambos os níveis de significância, nós rejeitamos a hipótese nula nesse caso. Ou seja, nós temos evidência suficiente tanto a 1% de significância como a 5% de significância que existe uma diferença entre os faturamentos do mês de junho e do mês de julho. É notado isso já pelo próprio valor numérico, mas essa é uma discussão que a gente vem trazendo há tempos, no sentido de que a estatística vem para provar estatisticamente que, de fato, esse valor numérico se dá como diferente na realização de um teste de hipótese. Com isso em mente, podemos resumir a conclusão como a frase construída para vocês na conclusão desse exercício. Com esses dois exercícios resolvidos, nós finalizamos este primeiro vídeo nos concentrando nos testes de hipóteses para duas médias. No primeiro caso, com variâncias populacionais conhecidas, neste segundo caso, com variâncias populacionais desconhecidas, mas supostamente diferentes. Para o próximo vídeo, nós iremos trabalhar um pouco sobre testes de hipóteses para duas proporções e também testes de hipóteses para duas variâncias. Desejo uma ótima semana de estudos para vocês e nos vemos no próximo vídeo.